Olá, estudantes da Unimes Virtual, professora Suelen aqui. Nós vamos para a nossa aula de Teologia Sistemática 3 e eu quero conversar com vocês a respeito dos dons espirituais, né, dos carismas e o fruto do Espírito. Muitas vezes a gente confunde ou quer igualar ambas as coisas, mas não, mas são distintas, né? A gente estudou isso, a gente viu, a gente trabalhou essas questões que fruto do espírito é uma coisa, dons espirituais, os carismas são outras. Então, para a gente entender, né, lá em Gálatas 5, quando vai falar do fruto do espírito, vai falar o fruto, né? Então, vai falar lá, o fruto do espírito é paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né? E a gente tem lá a sequência que está falando do fruto do Espírito, que está falando da ação que o Espírito Santo promove na vida da pessoa que crê em Jesus, né? Então, ali o texto está dizendo: olha, a partir do momento que você crê, o Espírito Santo age na sua vida e produz então o fruto, né? Que vai contrapor, né? Que Paulo coloca ali, que vai contrapor contra as obras da carne, né? Então, o fruto do Espírito é a obra da carne. E aí é importante, a gente está falando de um texto de Paulo, de uma carta que é paulina mesmo, originariamente paulina. E aí a gente precisa olhar também outra carta paulina como Romanos, que vai também entender e abordar que essa questão, né? Porque às vezes a gente acha que a pessoa se converteu, virou perfeita, né? E aí Paulo vai lembrar disso, que o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, esse pratico. Que ainda assim, né, Paulo coloca isso na sua carta dessa luta entre as obras da carne e fruto do espírito, nessa questão. Então, fruto do espírito, você não tem um ou tem outro. Ah, eu tenho amor, mas não tenho longanimidade. Ah, não tenho mansidão. Não, porque isso é esse agir dessa mudança que o Espírito Santo faz na vida da pessoa. E aí a gente precisa entender que isso é um processo, né? Esse é um caminhar, né? Porque Paulo tá ali, tá falando e tá falando de vida cristã. Então não é algo que é da noite pro dia, da água pro vinho, não é de uma hora para outra, mas é esse processo de caminhada, né? É esse processo da caminhada da vida cristã, né? Então, e aí a gente até consegue entender quando o texto de 1 Coríntios 13, né, da questão do amor. Não adianta ter dons, falar a língua dos anjos e fazer o bem, se não tiver amor. E aí a gente tem um problema das Bíblias, né, que são esses titulozinhos que eles colocam, né? Isso não existe nos textos, né, nos textos mais antigos, os manuscritos antigos, né, do Novo Testamento, nem do Antigo. Isso não existe. Isso é colocado pelas traduções modernas. Mas isso induz é, é interessante para você separar a temática, mas isso também induz a interpretação. Porque de 1 Coríntios 13 coloca lá, amor, o dom supremo. Se amor é dom, eu posso ter e você não. Ou você pode ter o dom do amor e eu não. Porque o dom não é igual para todas as pessoas. Cada pessoa, né, cada pessoa cristã, né, conforme os textos falam, cada pessoa que acredita em Cristo, que entendeu essa dinâmica de fé, cada pessoa recebe um dom, não é o mesmo. E aí, como fica o mandamento de amar? Ah, eu não vou amar porque eu não tenho dom. Então, assim, essas interpretações é, nos traz esse equívoco, né, de interpretações. Mas o amor é fruto. Amar o ágape, né? Esse amar incondicionalmente,
amar quem a gente não conhece, amar o inimigo, né? Todas essas questões desse amor ensinado por Jesus, né? Retratado nos evangelhos, só é possível pela ação do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, a gente não consegue amar, porque a gente, ser humano, a gente é falho, né? Então, o amor tá ali, é um fruto do Espírito. E aí é esse, como já disse, né? Esse processo, esse caminhar. Os dons, né? Os dons são concedidos a cada pessoa para edificação do corpo de Cristo. O dom não é para benefício próprio, não é para vangloriar-se, não é para, olha como eu sou crente do mês, né? Para ganhar a plaquinha, eu brinco, isso que algumas pessoas, às vezes nos meios eclesiásticos, acham que ser um bom cristão é fazer um monte de coisas e ganhar uma plaquinha ali, olha como eu fui um bom cristão. Não, né? Os dons é para edificação do corpo, né? Por isso há essa diversidade, né, de dons. 1 Coríntios 11 vai reforçar muito essa questão da diversidade de dons, mas o mesmo Espírito, né? Porque é o mesmo Espírito que concede os dons às pessoas, né? E Efésios 4 vai retomar também essa mesma ideia dessa diversidade dos dons, diversidade de pessoas. E aí Efésios vai dizer, né, que trouxe, né, Efésios 4, 7 e 8 diz, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E aqui a gente precisa olhar o grego. Aqui não está dizendo andros, que seria homem, sexo masculino. Tá anthropos, que quer dizer ser humano. Então, aqui tá dizendo que os dons foram concedidos às pessoas. Então, não tem como a gente querer, e aí você tem a lista do, do que, do que seriam os dons. E aí não tem como você querer restringir dom de acordo. Esse dom é para homem, esse dom para mulher. Não é. O dom é concedido para pessoas, para seres humanos, conforme a proporção do dom de Cristo, mediante a ação do Espírito Santo. Então, não é função da igreja escolher que dom fulano ou ciclano vai receber, porque isso é papel do Espírito Santo, né? Mas é importante a gente frisar e saber diferenciar dons espirituais de fruto do Espírito, para a gente não confundir, a gente não achar que é tudo uma mesma coisa, né? Fazem parte da vida cristã, da caminhada cristã, né? Da parte da teologia sistemática que a gente trabalha justamente isso, do que as escrituras vão dizendo, informando desse caminhar, né? E aí, cada perspectiva, seja cristã católica, cristã protestante ou cristã pentecostal, vai abordar, vai dar a sua ênfase, mas entendem, né, que os dons espirituais, isso é unânime nas três principais vertentes do cristianismo, no Brasil, que é essa questão dos dons para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, né, e não benefício próprio. Embora a gente saiba, se a gente for olhar a realidade múltipla que a gente tem da igreja brasileira, a gente vai ver que muitas vezes está mais em benefício próprio do que qualquer outra coisa. Mas é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer questão, não hesite em perguntar, né? Nos escrevam e até a próxima aula. Bons estudos!